Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Renascimento cultural e humanismo. Renascimento cultural são movimentos históricos distintos, mas interligados, que ocorreram durante o período da expansão marítima. Eles compartilham características importantes e influenciaram significativamente o contexto social, cultural e intelectual da época. O humanismo, surgido no século XIV, foi uma corrente de pensamento que valorizava o estudo das humanidades clássicas, como literatura, filosofia e história, em contraposição ao foco religioso predominante na Idade Média. Os humanistas buscavam resgatar e reinterpretar as obras dos antigos gregos e romanos, valorizando a razão, a liberdade e a dignidade humana. Eles defendiam uma educação ampla e secular, baseada na retórica, na eloquência e no conhecimento da cultura clássica. O Renascimento, por sua vez, foi um período de intensa transformação cultural, artística e científica que se desenvolveu principalmente entre os séculos XV e XVI. Foi marcado por um renovado interesse pelas artes, arquitetura, ciências naturais e pelo desenvolvimento do pensamento humanista. Os renascentistas buscavam reviver a cultura clássica greco-romana, combinando-a com elementos contemporâneos. Eles valorizavam o individualismo, a criatividade, a experimentação e a excelência artística. No contexto da expansão marítima, tanto o humanismo quanto o renascimento desempenharam papéis significativos. O humanismo incentivou a busca pelo conhecimento e a valorização da experiência humana, estimulando a curiosidade intelectual e a exploração do mundo. O interesse renovado pelos textos clássicos, incluindo relatos de viagens e explorações antigas, inspirou os navegadores a se aventurar em busca de novas rotas e terras desconhecidas. O Renascimento, por sua vez, estimulou o desenvolvimento de técnicas de navegação e cartografia mais avançadas. Os conhecimentos científicos e matemáticos foram aplicados na criação de instrumentos de navegação mais precisos, como o astrolábio e a bússola magnética, que permitiram uma maior exploração dos oceanos. Além disso, os avanços na cartografia e na produção de mapas contribuíram para a expansão dos conhecimentos geográficos e a delimitação de novas rotas marítimas. Em suma, o humanismo e o renascimento trouxeram uma nova mentalidade e uma abertura para a exploração e expansão marítima. Eles estimularam a busca por conhecimento, o uso da razão e a valorização da experiência humana, que foram fundamentais para os avanços científicos, as novas rotas comerciais e as interações culturais resultantes da expansão marítima. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Renascimento cultural e humanismo. Renascimento cultural são movimentos históricos distintos, mas interligados, que ocorreram durante o período da expansão marítima. Eles compartilham características importantes e influenciaram significativamente o contexto social, cultural e intelectual da época. O humanismo, surgido no século XIV, foi uma corrente de pensamento que valorizava o estudo das humanidades clássicas, como literatura, filosofia e história, em contraposição ao foco religioso predominante na Idade Média.
Os humanistas buscavam resgatar e reinterpretar as obras dos antigos gregos e romanos, valorizando a razão, a liberdade e a dignidade humana. Eles defendiam uma educação ampla e secular, baseada na retórica, na eloquência e no conhecimento da cultura clássica. O Renascimento, por sua vez, foi um período de intensa transformação cultural, artística e científica que se desenvolveu principalmente entre os séculos XV e XVI. Foi marcado por um renovado interesse pelas artes, arquitetura, ciências naturais e pelo desenvolvimento do pensamento humanista. Os renascentistas buscavam reviver a cultura clássica greco-romana, combinando-a com elementos contemporâneos. Eles valorizavam o individualismo, a criatividade, a experimentação e a excelência artística. No contexto da expansão marítima, tanto o humanismo quanto o Renascimento desempenharam papéis significativos. O humanismo incentivou a busca pelo conhecimento e a valorização da experiência humana, estimulando a curiosidade intelectual e a exploração do mundo. O interesse renovado pelos textos clássicos, incluindo relatos de viagens e explorações antigas, inspirou os navegadores a se aventurarem em busca de novas rotas e terras desconhecidas. O Renascimento, por sua vez, estimulou o desenvolvimento de técnicas de navegação e cartografia mais avançadas. Os conhecimentos científicos e matemáticos foram aplicados na criação de instrumentos de navegação mais precisos, como o astrolábio e a bússola magnética, que permitiram uma maior exploração dos oceanos. Além disso, os avanços na cartografia e na produção de mapas contribuíram para a expansão dos conhecimentos geográficos e a delimitação de novas rotas marítimas. Em suma, o humanismo e o Renascimento trouxeram uma nova mentalidade e uma abertura para a exploração e expansão marítima. Eles estimularam a busca por conhecimento, o uso da razão e a valorização da experiência humana, que foram fundamentais para os avanços científicos, as novas rotas comerciais e as interações culturais resultantes da expansão marítima. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br